princípios que mudam completamente a doutrina, aí é um problemão. Vou citar outro exemplo, vocês me perdoem os exemplos toscos, né, que eu sempre cito, mas ajuda a entender. Por exemplo, vamos pegar um futebol, vamos pegar um esporte. Nota que o próprio esporte, como o futebol, quem acompanha, ele sofre modificações nas regras no decorrer do tempo. Há várias regras que mudam no futebol. Agora, se eu modificar muito as noções básicas desse esporte, já não é mais futebol, é outra coisa. Percebe a diferença? Se eu modificar demais aquela casa, ela já não é mais aquela casa. Então já não é uma reforma, é uma casa nova. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o Kardec, inclusive, para as pessoas não acharem que a gente está inventando coisa, por exemplo, as pessoas gostam de citar a universalidade do ensino para falar das modificações. Primeiro que eu digo com toda segurança, geralmente quando eu ouço espírita falar da universalidade, entendeu errado. Geralmente. Entendeu errado. E um dos pontos que as pessoas não entenderam errado é o seguinte, é o negócio de não ler com cuidado. Quando Kardec vai falar da universalidade, lá do controle universal do ensino dos espíritos no Evangelho, ele fala dos princípios bem estabelecidos. Ele fala isso. Lá na Gênesis, quando ele vai tratar de novo do assunto, ele repete que os princípios bem estabelecidos não podem ser modificados, porque aí já aí eu começo do zero. Eu não tenho mais espiritismo. Se eu modificar algo muito básico, eu tenho que mudar tudo. Se eu puxo um ponto da base, eu tenho que modificar tudo. Então é esse o cuidado que as pessoas têm que ter. Então a gente vai ver que as modificações que ele fez não são modificações que a gente chama de que causam uma crise naquela ciência ou uma revolução naquela ciência. Às vezes uma ciência é assim, a ciência ela vai se desenvolvendo, chega um ponto que ela entra em crise. Porque surge tantos novos fenômenos, estudos daquela ciência, que ela vai ter que surgir uma nova ciência a partir dela, ou uma nova teoria. A física, por exemplo, passou por isso. Ela ficou por muitos séculos numa linha, daqui a pouco vem o autor e ó. Mas aí o autor, como ele respeita muito bem a ciência, ele dá outro nome, né? A gente vai ter várias etapas da física, por exemplo. Então, esses cuidados. Só que, como eu digo, o movimento espírita é muito apressado. Porque a pessoa já quer modificar usando um exemplo de coisas periféricas que Kardec usou. E aí não é assim que funciona, a coisa é mais complexa que isso. Não sei se o Eric também quer comentar sobre isso. Não, exatamente, né? Kardec fala, né, que o controle universal seria na questão dos princípios, né? Ele separa das questões secundárias. E é o que o Michel disse, né? A gente pode até usar aquela noção do Lakatos, né, o filósofo da ciência, né? Tem o núcleo duro, né? Você tem o cinturão protetor ali que pode ser modificado, mas não aquele núcleo duro, né? Porque senão você já tem outra coisa, você já tem outro programa de pesquisa, né? Diferente. Então, Kardec não mexeu nessa estrutura base que está desde do Livro dos Espíritos. Né? Foram questões secundárias, né? A própria questão da possessão, por exemplo, Kardec não modifica um princípio, ele descobre um novo fenômeno ali, um novo tipo de mediunidade, né? É um dos exemplos que falam da mudança. Então, mas mudar os princípios de encarnação, não retrogradação, aí você está criando outra ciência, né? Não é nem mais a mesma. É isso aí. Michel, passo para você. Vamos agora, então, mostrar a continuação. Então, olha só. Isso que eu vou ler agora é a continuação do item 495 da resposta. Da resposta, tanto que está entre aspas, que é a resposta, não é nenhum comentário de Kardec, como tem em algumas questões.
Se vocês olharem o item 190, não tem essa continuação na primeira edição, no item 190. Então ele diz, não reparem que eu vou ler um pouco rápido, porque a ideia não é discutir agora a resposta aqui, é só para a gente mostrar. Ó. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos... Então ele... Nota, esse texto é a continuação do item, que não tem no item 190 da primeira edição. Aí, a gente fica bom. O item 190 de 1857 tem só um parágrafo, o item 495 da segunda edição de 1860 tem um texto enorme. Da onde que saiu essa continuação que não tinha na primeira edição? Vamos ver no próximo slide ali, Lauro, pode colocar. Tá aqui, ó. Revista Espírita de 1859, mês de janeiro. Então, nota. Livro dos Espíritos, item 190, 1857. Livro dos Espíritos, 1860, a segunda edição. No meio disso, em 1859, os Espíritos dão uma comunicação que Kardec publica na Revista Espírita de janeiro de 59. E olha o nome da comunicação, Os Anjos da Guarda. Que é exatamente o mesmo texto, lá da continuação do item 495. Ó. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre junto de vós seres que vos são superiores. Lá tem o mesmo texto. Então ele tirou, isso aqui é uma mensagem espontânea, que São Luís e Santo Agostinho vão dar, lá em 59, ele pega essa mensagem e transforma na continuação da resposta da segunda edição do item 495. Percebam como Kardec trabalhava? Ele vai fazer isso o tempo inteiro nas obras. A gente vai estar lendo um texto, às vezes, por exemplo, no Céu e Inferno, quando a gente vai ver os exemplos lá na obra do Céu e Inferno, na segunda parte, a gente vai ver, mas essa mensagem aqui eu já li em algum lugar. Está lá na Revista Espírita. Aí a gente vai ver que certos assuntos que lá na Revista Espírita era interessante, ele não coloca no Céu e Inferno. Então, para a gente ver essa dinâmica de trabalho de Kardec. Então, é muito interessante isso. É muito interessante também a pessoa que quiser se dedicar somente a isso. Vejam, é um projeto de pesquisa, né? Pesquisar todos esses textos que Kardec repetiu mais de uma vez, ver o que ele tirou, ver o que ele acrescentou. Há pessoas no movimento espírita que fazem isso. Eu sei, por exemplo, o Shibene, né? O Shibene, ele tem um estudo de comparação com a primeira edição do Livro dos Espíritos com a da segunda edição. Ele tem um estudo sobre isso. Infelizmente, até onde eu sei, esse estudo é um estudo fechado, né? Acho que não é publicado. Mas, vez que outra, o Shibene publica artigos que são resultado dessa pesquisa que ele está fazendo, né? Então, é muito interessante para a gente entender Kardec trabalhando, né? Aqui, por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui. Não sei se o Eric, Lauro, e José, acostumado com quarta-feira. Eric e Lauro, se vocês querem comentar sobre isso, eu passo para vocês. Não, isso só ressalta a importância do estudo das 22 obras fundamentais, né? Como a gente gosta de pontuar. Porque quem pegasse para ler a primeira edição e depois a segunda, né? Não ia entender direito, né? Como foi feita essa modificação, né? Qual foi o método, enfim. Aí o estudo da Revista Espírita esclarece, né? Então, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né, de estudar a Revista Espírita, os 12 volumes, né? Que está sendo retomado agora o estudo. Por muito tempo no movimento foi uma obra ignorada, né? E agora está sendo felizmente retomada pelo Kardecpédia, enfim. E isso reforça, né? É muito comum a gente ouvir, e eu mesmo afirmar, que assim, nossa, Kardec passava horas a fio, madrugada afora, dormia pouco e tal, mas a gente não para para perguntar por quê, como, para quê, né? E aqui mostra, dá aqui uma mostra
do que é esse trabalho, né? E veja, é uma época em que não tinha tudo isso que nós temos hoje, né?